Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um programa Carreira Substantivo Feminino. Esse programa que a gente tem aqui para conversar sobre diversidade de trabalho, sobre a carreira feminina e tantos assuntos aí importantes para o nosso dia a dia. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e em parceria com a Mega Brasil a gente tem esse projeto tão bacana que a cada quinzena traz mulheres incríveis aqui para conversar sobre algum tema importante aí para a nossa vida. Bom, antes de começar, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouquinho grisalhos. Eu tô com uma blusa preta, de mangas compridas. Hoje tá frio aqui em São Paulo. Essa minha blusa tem uns brilhinhos. E tô com um brinco colorido, com amarelo e multicolorido, na parte de baixo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, mas que não se fala muito por aí, que é sobre dinheiro, incluindo a violência patrimonial, que é um tema bem importante e que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Além de direito de família, o papel da mulher nesse contexto financeiro e administrativo, né, das finanças. E a nossa convidada de hoje é a Laura Brito, ela é advogada, especialista em direito de família e de sucessões. Ela possui doutorado e mestrado pela USP e atua como professora em cursos de pós-graduação, além de ser palestrante, pesquisadora, autora de livros e outros artigos na área. Laura, seja bem-vinda ao nosso programa. Um prazer ter você aqui. E eu queria que antes de você começar a falar, você fizesse a sua audiodescrição para a nossa audiência, por favor. Priscila, muito obrigada por me receber aqui. Para mim é uma honra. Para quem nos ouve, eu sou a Laura Brito, eu sou uma mulher de 42 anos, branca, de cabelos pretos, estou com cabelo preso e pouco se vê da minha roupa, mas eu estou com uma blusa azul. E para mim é uma satisfação estar aqui hoje conversando sobre esse tema que é difícil, que é delicado, mas ele é importante e urgente, Priscila. É isso aí. Então, Laura, eu quero já começar indo direto ao ponto. Explica pra gente o que que é a violência patrimonial. Imagino que a gente pode considerar que é uma situação decorrente aí dos papéis que são comuns aí na nossa sociedade patriarcal, né? O homem que é detentor dos conhecimentos administrativos ou da gestão financeira dos lares, a gente sempre é levada a acreditar que os homens são das exatas e as mulheres são de humanas, e aí isso vai se perpetuando. Imagino que isso seja uma dos caminhos que levam à violência patrimonial. Explica um pouquinho para a gente, por favor. É isso mesmo, Priscila. Eu vou dar um passinho atrás, mas juro que eu vou falar sobre o que é violência patrimonial. A gente está falando de violência patrimonial dentro de um contexto de violência de gênero, né? Ou seja, essa chaga social que é uma violência decorrente de uma disparidade de poder em que a vítima é uma mulher. Dentro desse contexto de violência de gênero, a gente tem uma série de espécies de violência: violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e a violência patrimonial. Isso não é uma invenção nossa, isso está consolidado na nossa legislação específica, né? E a gente tem tratado cada vez mais, admitido a gravidade desse problema social que nós vivenciamos. Qual que é o ponto, Priscila? A violência de gênero na modalidade física, ela já tem um tempo que ela vem sendo denunciada e revelada, e até a sua forma de ocorrer, a gente sabe quando ela acontece, né? Ou seja, a violência física é aquela que deixa as marcas mais evidentes, ela é a mais visual e a mais difícil de se disfarçar. Mas as outras formas de violência de gênero são tão graves quanto. E elas têm essa dificuldade de serem mais sutis, mais discretas e mais difíceis da gente perceber que estão acontecendo. Como, por exemplo, a violência psicológica, que nos últimos anos também acho que mereceu holofote, foi tema de muitas discussões na mídia, nos jornais, nas novelas. A gente tem falado muito, né, sobre manipulação psicológica, sobre gaslighting. Mas a violência patrimonial
patrimonial, ela ainda é pouco falada e ela merece a nossa observação. Eu vou primeiro falar em termos mais gerais o que é essa violência patrimonial e depois eu vou trazer alguns exemplos que ajudam a ilustrar essa questão. Eu gosto de falar, Priscila, isso de fato não está na lei e a gente não lê isso de forma mais evidente, mas eu gosto de dar essa explicação porque ela faz com que as pessoas compreendam melhor. Eu gosto de dizer que a violência patrimonial, ela é um silêncio e uma disparidade de informações. A violência patrimonial, ela é uma espécie de violência que ela está acontecendo, ela é aquele elefante branco na sala sobre o qual ninguém fala. E ela é uma disparidade de informações porque alguém sabe o que está acontecendo e a mulher não sabe o que está acontecendo. Laura, mas você falou isso de forma muito genérica, me parece teórica demais. Vamos trazer alguns exemplos, tá? É violência patrimonial quando alguém sabe onde estão os bens, né, constituídos por aquela família, por aquele casal, sabe, por exemplo, que está em nome de terceiros e o outro não sabe. Quando alguém sabe quanto que os dois ganham no casal e o outro não sabe. Ou alguém sabe como que esse dinheiro chega nessa família e o outro não sabe. Esses são os mais sutis, mas não menos graves, mas a gente também tem os casos mais evidentes, mais graves e mais evidentes, que são, por exemplo, quando uma mulher recebe o seu salário, porém o seu cartão da conta salário é entregue ao marido. Ou ela recebe o seu salário no dia 5 daquele mês e é obrigada a transferir a totalidade desse salário para a conta do seu marido. Ou quando há, por exemplo, a retenção e a destruição dos seus instrumentos de trabalho. Gosto de dar aquele exemplo, a mulher que é manicure, é aquela manicure no bairro que tem ali o seu kit, seus esmaltes, seus alicates, né, no seu tempo ali que ela pode, ela atende a sua vizinhança. Esse homem vai lá e destrói ou retém esse material, impedindo que essa mulher ganhe o seu dinheiro. Esses são os exemplos mais gritantes e mais evidentes. Mas, como disse, existem os mais sutis e não menos graves, que é essa coisa de eu sei tudo e você não sabe nada, Priscila. E essa é uma situação muito comum, né? Que acontece principalmente no entre casais, né? Uhum. E a gente vê muito, é o que você falou, é uma sutileza, né? É quase como se fosse um cuidado que aquele homem está tendo de administrar aquela casa para você não ter essa função. E a mulher tem que ficar muito atenta a isso, principalmente porque os lares, né, a renda das mulheres, ela compõe uma grande porcentagem né, da renda familiar. E esse cuidado, né, porque é uma violência disfarçada. Você vê muito isso acontecendo aí nos seus atendimentos? Interessantíssimo esse seu comentário, Priscila, porque antes até de falar dessa frequência, eu quero fazer um lembrete a quem nos ouve. Esse é um tipo de violência que não tem escolaridade nem renda, tá, Priscila? Ela acontece em casais de baixa renda até altíssima renda, e ela acontece com mulheres de pouca escolaridade e com mulheres de muita escolaridade. Isso precisa ficar muito claro e estamos todas sujeitas a sermos vítimas disso, tá? Às vezes a pessoa ouve, né, a nossa conversa e fala assim: ah, mas eu não, eu estudei, ou eu tenho uma renda alta, isso não aconteceria comigo. Isso pode acontecer com todas nós. Agora, sobre o seu comentário, né, justamente sobre essa frequência e sobre esse disfarce que pode vir, quando eu atendo mulheres de alta escolaridade, alta renda, que me dizem justamente, mas Laura, como que isso foi acontecer comigo? Eu sou uma mulher que tive acesso à informação, que tive acesso a dinheiro, é justamente nesse ponto de um cuidado disfarçado. Às vezes elas vão me relatar assim: sempre fui uma mulher muito lutadora, muito batalhadora e cansada de tanto trabalho, de tantas responsabilidades, de tantas coisas que eu sempre fiz. Às vezes me relatam que já vinham de um relacionamento anterior, tem filho, era mãe solo, então, ou seja, uma pessoa que está ali com uma sobrecarga imensa mental. E aí ela me diz assim: ah, meu nome
novo relacionamento começou e esse homem chega com outro perfil. Ele fala: Não, eu vou diminuir sua sobrecarga. É só você me passar o seu dinheiro que eu vou passar a fazer gestão das contas, vou pagar as coisas, você não vai precisar se preocupar, vou programar os pagamentos. E de repente, quando eu vi aquilo que me parecia uma diminuição da minha sobrecarga, aquilo que parecia um cuidado, de repente, do cuidado passou para o controle e do controle passou para a violência, ainda que ela não saiba me precisar exatamente o momento em que uma coisa passou a ser a outra. Então, aparece como cuidado, porque a pessoa que é violenta, ela dificilmente vai ser violenta no dia um. Depois ela vai passar por um controle, mas por que que você gastou isso? Eu tive já convivência com mulheres nessa situação em que eu senti uma tensão quando a gente sentava ali num restaurante, né, comer alguma coisa, porque saímos ali do ambiente de trabalho, por exemplo, e eu senti uma tensão nela, de olhar o cardápio, de às vezes falar, não posso comer, ou eu não quero, já vim. A gente estava há horas ali, claro que essa pessoa já estava com fome, mas por quê? Porque ela é submetida a um controle, se ela passar o cartão dela no restaurante, alguém vai, mas por quê? Onde você foi? Com quem você estava? Por que que você gastou isso? E depois isso de fato vai se transformar numa violência, de eventualmente a obrigatoriedade de transferir todo o seu dinheiro, porque esse marido sabe economizar mais, sabe fazer uma gestão mais responsável, né? Uma sociedade que pinta essa mulher como gastadora, como uma pessoa irresponsável, quando a gente sabe que não é verdade. Os Uhum. números mostram que as mulheres são muito mais responsáveis com a renda familiar do que os homens. Essa é a razão pela qual o Bolsa Família é pago preferencialmente para as mulheres, né? Elas se preocupam com os filhos antes de preocupar consigo mesma, elas se preocupam com os mais velhos antes de preocupar com si. E mesmo assim, esse discurso prevalece, e aí a gente vai ter essa caminhada entre o cuidado, o controle e a violência, que dificilmente a gente percebe, Priscila, exatamente onde uma coisa vira a outra. Isso faz sentido para você? Total. E é isso, é o que você falou. Não tem classe social, não tem renda. Eu já vi isso acontecer em diferentes perfis de mulheres, assim. E acho que existe também uma negação, né? Até aquela mulher entender que ela foi vítima de uma violência, é muito difícil, como qualquer outra violência, você admitir que você foi violentada. É muito difícil, né? Então, talvez seja muito difícil ela conseguir te procurar para falar sobre isso, né? Nossa, é muito difícil de perceber. E às vezes, quando ela percebe, o receio é de que isso já tenha ido tão longe que uma tentativa de rompimento seja um perdimento financeiro muito grande. Eu não sei se você conhece a história daquela atriz Samara Filippo, Aham. Priscila. Uhum. A Samara Filippo, ela foi casada com um jogador de basquete, Leandrinho, e ela foi vítima de uma violência patrimonial muito grave. Eu não sei se você acompanhou, ela teve a coragem de contar a público. Eu parabenizo Samara Filippo por isso, porque o caso dela pode servir de alerta a outras mulheres. Ela era uma mulher escolarizada, famosa, bem-sucedida. Ela tinha um apartamento dela próprio, quitado. Ela passa a se relacionar com esse jogador de basquete, com quem ela constitui uma união estável, eles não chegam a se casar formalmente. Em algum momento, em razão de terem filhas, a sugestão é: vamos vender esse apartamento, vamos comprar a nossa casa dos sonhos? Ela então vende o apartamento que era dela, particular, entrega o dinheiro para esse marido comprar a tal casa dos sonhos. Essa casa é adquirida, eles passam a viver lá com as filhas, e ela tinha confiança de que essa casa era dela e dele. No momento da separação, da dissolução dessa união estável, Priscila, ela descobre que essa casa, na verdade, estava no nome de um parente dele. Ela, durante esses anos todos, nunca tinha tido acesso à documentação da casa e descobre no pior momento que ela não tinha nem o apartamento que era dela, nem a casa que eles tinham comprado. Ao longo do processo, o judiciário reconhece que houve uma fraude patrimonial, contudo, ela nunca recuperou esses valores, porque ainda que a fraude tenha sido reconhecida,
não tinha mais nada em nome dele para repará-la. Então veja a gravidade da situação, né? Por que estou comentando isso? Olha como que lá atrás apareceu como um cuidado, vamos morar na casa dos nossos sonhos. Né? Depois aparece como essa disparidade de informações. Eles sabem em nome de quem estava a casa, como foi comprada, assinatura de documentos. Ela, e aqui não é um julgamento, cuidando de duas filhas, certamente puerpérios, e tudo que a gente passa por isso, ela nunca perguntou para ele, mas cadê o documento da casa? A gente tem que ter essas informações, esses documentos, para no pior momento descobrir que tinha sido vítima dessa violência. Algumas mulheres até descobrem Priscila um pouco antes da dissolução. Só que na hora que descobrem, elas pensam, se eu rompo com esse relacionamento, eu que tinha um apartamento vou passar num que foi o que de fato aconteceu com a Samara Filipe. Eu já tive uma cliente que ela e o marido investiram por anos em imóveis, bons imóveis, imóveis em zona nobre, para valorização, locação, etc. e tal. Muitos. E ao longo desses anos, esse marido falava para ela que não valia a pena registrar os imóveis, regularizar os imóveis, porque isso era um gasto desnecessário. E que se um dia eles fossem vender, era melhor que esse imóvel não tivesse registrado, que aí eles vendiam com menos impostos e menos custos. E ela, ao longo de anos, acreditou que isso era um cuidado com o dinheiro deles. Ele sempre falava: é melhor a gente pegar esse dinheiro e comprar outro. Ao longo desses anos, ele guardava todos os documentos desses imóveis em um cofre fora da casa deles. No dia que ela brigou com ele, ela não tinha acesso a nenhum documento que comprovasse os direitos sobre esses bens imóveis, Priscila. Nenhum documento. Então, assim, veja a disparidade de informações, a falta de documento, a falta de acesso. Então, eu sempre gosto de sugerir, não tenha medo de pedir, de falar e de exigir as coisas, Priscila. Olha, excelente. Eu preciso fazer um intervalinho para a gente voltar no próximo bloco, continuar com essa conversa. É rapidinho. Estamos de volta com esse papo aqui muito importante com a Laura Brito. Laura, tenho certeza que muita gente vai ficar refletindo sobre o que você falou aqui. Acho que é um papo muito importante. Você comentou no primeiro bloco sobre as modalidades de violência, né? Que tem a física, a psicológica, a moral, enfim. Isso acontece, a gente está falando de companheiros, né, maridos, né, relações afetivas, mas isso também pode acontecer com pais, filhos, que subtraem esses bens ou esse dinheiro de uma mulher à revelia. Como que a mulher pode assumir o papel de detentora desses conhecimentos? Qual é a sua principal orientação para que para que toda mulher tenha ciência de tudo que ela tem, seja sozinha, seja em conjunto? Só antes de te falar essas orientações, Priscila, é bom a sua questão de contextualização da violência de gênero. A violência de gênero, ela acontece em situações afetivas, né, de casal, prioritariamente,
Mas elas acontecem também no âmbito familiar de forma genérica. Ela pode acontecer com filhos e pais, como você bem disse. O que a gente tem que ter atenção é quem é a vítima. Se essa vítima ela é mulher e ela é vítima especialmente em razão do seu gênero, a gente está falando desse tipo de violência. Mas por que que a gente dá o enfoque na questão de casal, Priscila? Sabe por quê? Porque é onde a nossa sociedade mais empurra essa mulher para a violência. Então, às vezes, Priscila, sua amiga chega para você, eu até imagino que não seja o seu caso, mas pode acontecer e peço que tenha atenção e fala assim, amiga, eu tô um pouco preocupada, sabe? O fulano com quem eu tô namorando ou com quem eu moro, tá começando a ficar controlador com o meu dinheiro, uma coisa meio estranha. Ele primeiro veio com uma história de que fez um curso de investimentos e agora tá pressionando para que eu mande o dinheiro para ele fazer investimentos, porque ele tá sabendo tudo que ele tem que fazer, e aí eu não tô gostando disso. Aí a amiga fala assim: ai, amiga, tá tão difícil o homem nesse mundo, né? O mercado tá péssimo. Ontem fui pra balada, você precisa de ver. Só porcaria, você aí com esse homem querendo investir o seu dinheiro, ele tão atencioso, não larga dele não, que você não arruma outro. Olha como a nossa sociedade, Priscila, mantém essa mulher nesse relacionamento que é violento. Ele é violento. Então, essa mulher escuta isso da amiga, da irmã, da mãe, da tia, todo mundo dizendo que ela deve continuar. Não, amiga, fica assim ou não, minha filha. Casamento é assim mesmo. Se você divorciar, como é que vai ficar? Como é que seus filhos vão ficar sem o pai dentro de casa? Então, não é que essa violência patrimonial não aconteça em outros contextos, mas é nesse contexto que eu peço a atenção de quem nos ouve, de cuidado se você não está mantendo os grilhões de outra mulher ao seu lado, quando você diz para ela que é melhor viver em violência do que viver fora desse relacionamento. A gente precisa ter atenção nisso, tá? Bom, levando isso em consideração, né? Você me pergunta, Laura, mas o que que você orientaria? Olha, o que eu sempre tento orientar as pessoas à minha volta é: se você tem medo de perguntar, se o comportamento da pessoa com quem você vive te deixa com vergonha de perguntar sobre dinheiro, essa é a primeira grande bandeira vermelha. Um relacionamento saudável, Priscila, é um relacionamento no qual eu posso falar e perguntar de dinheiro em qualquer circunstância. Se você sente constrangimento de perguntar quanto o seu parceiro ganha, como que ele ganha, para onde o dinheiro daquela família vai, onde estão esses investimentos que ele está fazendo maravilhosos e perfeitos, porque agora ele é um grande investidor. Cadê o extrato, cadê o saldo, cadê o número dessas contas? Se você fica constrangida de pensar em perguntar, essa é a primeira grande bandeira vermelha. Por que o constrangimento? Isso tem que ser natural num casal, totalmente natural. Se isso te causa constrangimento, aí você já pergunta, por que que eu fico constrangida? Por que na nossa conversa me causa esse constrangimento e essa culpa de querer saber? Se você pergunta e a resposta é porque você não confia em mim, porque você está duvidando de mim, essa é uma segunda grande bandeira vermelha. Confio sim, mas eu tenho o direito de saber. É meu também. Estamos construindo juntos, estamos aqui numa construção que é conjunta. Se que essa mulher não trabalha, se ela vive em comunhão parcial de bens, ela está construindo juntos, né? Se esse dinheiro é nosso, você diz que é nosso, cadê o extrato? Onde esse dinheiro está? Se esse homem responde, mas você tem que confiar em mim, eu não preciso dizer, corra, mas corra já. Por quê? Porque isso é uma grande bandeira vermelha. Agora, se a gente já está num momento em que, além de não te contar, além de exigir essa confiança cega, você começa a observar que os documentos da casa de vocês não estão disponíveis, que a declaração de imposto de renda nunca viu, de que os extratos bancários não existem, de que nada de banco chega na sua casa. Ah, Laura, mas hoje é tudo eletrônico, banco eletrônico, aplicativo, etc e tal. Que se você pede, nunca tem acesso a nada, que as contas nunca são conjuntas, que você não vê. Posso ver a sua declaração de imposto de renda desse ano? Não posso? Mas por que que não posso? Qual o motivo? Então, o constrangimento
A exigência de uma confiança cega e a falta de acesso a documentos, Priscila, são manifestações muito claras de uma pretensão de violência. E aqui eu até quero fazer um disclaimer, assim, pode ser que esse homem também tenha sido criado dessa forma, e talvez ele não tenha dimensão que o que ele está fazendo é um ato de violência. Contudo, entre uma mulher que não sabe que está sendo vítima de violência e um homem que não sabe que está perpetrando, perdão, uma violência patrimonial, existe alguém que vai levar uma vantagem, alguém que vai levar um prejuízo. Então, você, mulher que está nos ouvindo, né, por favor, tenha atenção a essas bandeiras vermelhas. E quanto antes você tiver coragem de falar ou de romper com esse ciclo de violência, melhor. Porque a cada passo que a gente dá, mais difícil vai ser sair desse ciclo. Porque aí talvez realmente gere uma falta de acesso ao dinheiro ou um perdimento patrimonial muito grave. Então esteja atento. Se há constrangimento no seu namoro, Priscila, de falar de dinheiro, talvez não seja o caso de dar o próximo passo nessa relação, sabe? Laura, excelente essa sua colocação e me faz pensar no seguinte: a conversa sobre dinheiro ela tem que acontecer entre casais, né, principalmente que é o que a gente está falando aqui, quando está tudo bem, né? Tem que ser uma conversa que gere, que seja um momento de confiança enquanto está tudo bem. Porque quando a coisa já está nessa fase de briga, de separação, é tudo mais difícil e sempre, na maioria das vezes, provavelmente, a mulher vai sair prejudicada. E aí eu queria até te perguntar, como a gente tem esse tipo de conversa difícil? Porque assim. Como você falou, tanto os homens quanto as mulheres, a gente vive numa sociedade em que falar de dinheiro é um negócio muito, é um tabu, né? Ah, não quero falar quanto eu ganho. Ah, você não precisa saber os bens que eu tenho e tal. Como ter esse tipo de conversa? É engraçado você comentar, né? De fato, entre nós brasileiros, falar de dinheiro é um tabu, né? Até pelas leituras que faço, os estudos dizem que nos Estados Unidos, por exemplo, falar quanto você ganha é tema do primeiro encontro, assim. A gente já fala, já fica aquilo ali bastante esclarecido, né? No Brasil, como a gente vivencia algumas questões sociais também muito graves, há às vezes uma tentativa de uma certa disfarce da classe social a qual a gente pertence, né? Às vezes aquilo ali pode ser até uma tentativa dentro de uma lógica de conquista. Outro dia eu ouvia uma informação muito interessante falando, olha, a gente tenta até colocar uma roupa melhor do que normalmente a gente usaria, né? Aquilo ali é uma tentativa de passar um recado das condições financeiras que a gente tem, já que a gente não pode falar abertamente sobre dinheiro, sobre quanto a gente ganha. Bom, é transparência e leveza desde sempre, Priscila. Desde o início de um relacionamento afetivo, falar sobre dinheiro não deve ser um problema. E aqui é interessante porque, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, de pessoas já com alguma idade, no segundo relacionamento, por exemplo, já saíram de um casamento, quando eu falo de transparência, não precisa nem ser necessariamente dizer o que eu tenho e quanto eu ganho. Pode ser que naquele contexto, naquele relacionamento construído, pode ser que um diga para o outro: olha, eu quero que nosso relacionamento seja afetuoso, seja de desfrute da companhia um do outro, mas eu não gostaria que esse relacionamento envolvesse o nosso dinheiro e o nosso patrimônio. Eu não quero dividir isso e por isso não fico confortável. Já passei por um casamento, já tive filho, já divorciei. Então, a gente vai combinar que o que é meu, o que é seu, que as nossas viagens a gente paga numa proporção assim, assim, ou meio a meio. E se a gente for morar juntos, as contas são divididas assim. Mas o quanto eu ganho e o que eu tenho é reservado a mim. Isso não é violento, Priscila. Isso é uma transparência. O que a gente não pode é fingir que está tratando e não está. É esse disfarce, é esse fingir que está tudo bem, que é tudo nosso, porém eu não te falo o que é, nem onde está, nem como. Mas, Laura, Sentido não isso? faz. Entendo, e conheço pessoas que têm exatamente
essa postura. Olha, vamos combinar assim, principalmente no segundo casamento ou segundo relacionamento. Mas se isso vira uma união estável, depois essa pessoa não pode reclamar esses bens por conta da união estável, sei lá, ficou mais de 5 anos, sei lá. União estável não precisa de prazo, tá, Priscila? União estável precisa de um comportamento social de como se casados fossem. Se o seu vizinho mora com a sua vizinha, você nunca fala para eles se eles são casados no papel. Você fala, fulano é marido da fulana. E você também não pergunta se tem mais de 5 anos. É um comportamento social de como se casados fossem. É bom que os ouvintes saibam disso. União estável pode ir com uma semana, desde que você se comporte socialmente como se casados fossem. Olha, se a gente combina o que é meu, o que é seu, eu espero de verdade que essas pessoas, se forem viver juntas, que procurem um advogado para formalizar essa vontade de o que é meu, o que é seu é seu. E ser o que é meu e o que é seu, não é violência, Aham, desde que não haja constrangimento de falar sobre isso, entendi. tá? Aí a gente vai viver em separação de bens, isso é mais comum nas segundas uniões mesmo. Uhum, E viver em separação de bens não é uma violência patrimonial, se a uhum. gente combinou exatamente como as coisas vão ser. Né? Violência patrimonial é a gente fingir que não vive em separação de bens, enquanto eu, escondido, estou Uhum. ali tentando levar a maioria desse patrimônio. É preciso fazer um documento para que isso esteja formalizado, né? Porque se isso não é documentado, lá na frente a pessoa pode requerer e falar, não, agora eu quero o que era só seu, agora eu quero que seja meu também. Exatamente. Se a gente, o regime da separação total de bens é algo que depende de formalização. E Importante. formalização, em termos específicos, é bom procurar a ajuda de um advogado especializado, porque só de combinado, não, eu confio no fulano, a gente sempre diz que o que é meu, o que é dele é dele. Olha bem, não é assim que a banda toca. A gente Exatamente. precisa procurar, sim, a ajuda jurídica. Isso é uma outra coisa que também envolve com a violência patrimonial, Priscila, que a gente achar que falar em advogado, em direito e formalização é coisa de falta de confiança. Não é. Todo mundo que é adulto e vai viver um relacionamento a dois mais próximo, né? Ou seja, se apresentar como se casados fossem, deve procurar um advogado especializado e se consultar para isso, pelo amor de Deus. Ótimo. Vamos para mais um intervalinho e a gente volta já já. Antecipar as inscrições ou cadastrar os cases? Na nona edição do Prêmio Jatobá Piar, esta dúvida não existe. Aqui você escolhe. É possível antecipar as inscrições aproveitando os descontos e cadastrar os cases até 30 de setembro. Ou antecipar o cadastro e pagar pelas inscrições no final. Graças ao sistema de créditos, você pode optar por iniciar por qualquer um dos dois caminhos. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Estamos de volta com esse papo aqui com a Laura. É muito interessante. A gente está no último bloco, infelizmente. Queria ter mais tempo para falar sobre isso. Laura, eu queria te perguntar uma coisa. Com o advento das bets, isso tem impactado na violência patrimonial? Porque eu imagino que uma pessoa que já comete a violência patrimonial que se ela pode esconder os bens que ela tem, o salário que ela também pode esconder que está apostando, que está fazendo o mau uso desse dinheiro. Isso é uma coisa que você já tem aparecido isso nas suas consultas? Olha, Priscila, a gente não sabe ainda dizer como que isso impacta, mas eu tenho uma preocupação de ligar isso com violência patrimonial, tá? Pode acontecer?
Pode, mas ainda há uma novidade para gente de qual seria o perfil de gênero desse vício em apostas online. A gente tem alguns palpites, mas a gente ainda não tem essas informações com clareza, tá? E eu não poderia fazer essa ligação para você ainda, tá? A gente tem muito, assim, esse, como eu te disse, esse discurso do eu entendo de investimentos, eu sou bom disso, e a gente sabe, ao contrário, a experiência nos mostra que às vezes são investimentos muito ousados, há perdimento de valores, até por uma pressão social de sucesso financeiro. Às vezes, esses homens que praticam violência patrimonial, eles vão ser encantados por um canto da sereia, de investimentos mais ousados, que prometem grandes retornos. Isso poderia me trazer um palpite de que talvez também tenham o perfil do jogo online, mas eu não consigo te afirmar ainda, tá? Porque, assim, os jogos online, eles têm demonstrado que eles são um problema tanto para homens quanto para mulheres, Priscila. Eu tenho lido que isso já é um problema social que já tem comprometido muitas rendas, né? Então, por isso que eu te perguntei. Uma outra coisa que me veio também na memória, quando você falou daquele, que a gente falou daquele cuidado, né, disfarçado, uma outra coisa também que eu percebo, já vi acontecer, é assim, você não precisa mais trabalhar. Ou você não precisa mais trabalhar tanto. Deixa que eu vou assumindo tudo aqui e você não precisa. E lá na frente isso se volta contra a mulher e isso impacta, por exemplo, em pensão alimentícia. Tem uma série de coisas que isso pode impactar também, né? Imagino que isso deva acontecer com frequência também, não? Priscila, vou pegar esse gancho e vou longe com você agora, tá? A primeira coisa que eu preciso dizer é que hoje pensão alimentícia para ex-mulher é uma das coisas mais raras que existe, tá? Então, as mulheres que olham e falam assim: não, mas se eu provar que eu dependia dele, se eu provar que eu estava em casa, se eu provar que ele. A gente, inclusive, vê muita coisa em redes sociais: não, não se preocupe, a gente prova que ele te pediu para parar de trabalhar ou que ele foi. Parceiro nessa sua decisão de parar de trabalhar e aí consegue pensão. Gente, pensões muito baixas, tá? E pensões temporárias. Quando tem? Quando tem. Então, pelo amor de Deus, cada uma sabe o que faz da vida, mas se fiar em pensão alimentícia de ex-marido é uma das coisas mais arriscadas que existe, porque sim, aí também pode eventualmente acontecer, né? É uma violência patrimonial, até porque o que é mais grave é ter uma vida até boa, mas você não sabe de onde o dinheiro vem. Às vezes eu pergunto para uma mulher assim, tá? Você vivia com o dinheiro do seu marido. Ele ganhava como? Ele era seletista, ele recebia por prolabore da empresa dele, ele recebia como dividendos, ele recebia como? Não sei. Ele tinha um dinheiro que saía da pessoa jurídica, ia para a pessoa física e pagava as contas da sua casa eram pagas na conta da pessoa jurídica dele. Não sei. Quanto custa a sua vida? Não sei. Olha que coisa arriscada. Não, Laura, a gente tomou uma decisão juntos, eu vou parar de trabalhar por alguma razão, né? Porque eu acho que essa frase, você não precisa trabalhar, ela não é só sobre dinheiro. É a pessoa dizer que o que você faz no mundo não tem valor, tá? Mas tudo bem, tomei essa decisão, sou adulta, etc e tal. Ok. Você tem todas as informações de quanto dinheiro entra na sua casa, quanto dinheiro roda, quanto dinheiro é guardado. Uma parte desse dinheiro é investida em seu nome. E um outro problema é que, fecho, porque esse mais me preocupa, Priscila, é uma mulher que não trabalha com um homem que trabalha e contribui para a Previdência Social. Esse homem, um dia, ele tem como se aposentar. Ou para a Previdência Pública, ou para a Previdência própria de servidor público, ou para previdências complementares, especialmente as fechadas, né? Por exemplo, dessas grandes empresas, como é o caso, por exemplo, de Postales, do Correio, etc. e tal. No dia que você se separar, ele aposenta. Você não contribuiu para o INSS. Você não fez previdência privada. Porque ele fazia previdência privada e falava: preocupa não, você é beneficiário. No dia que você se separar, te pergunto, vai aposentar como? Como que você vai fazer para proteger a sua
velhice. Então, sobre as mulheres que decidem não trabalhar, Priscila, eu nem estou preocupada com elas hoje. Eu estou preocupada com a velhice dessas mulheres, porque chega um ponto em que elas nunca mais podem se divorciar porque querem, porque elas não têm a menor perspectiva de ter uma previdência, porque nunca contribuíram. E isso é muito sério entre nós. Isso é uma violência extrema, porque ela tá vivendo todas as violências, ela não tem nem direito de sair daquele relacionamento, né? Para terminar, Laura, você já deu algumas bandeiras vermelhas aí do que a mulher tem que ficar atenta para não entrar, para entender onde ela pode estar começando a sofrer essa violência. Então, eu queria terminar com uma orientação. Tá, entendi que estou sofrendo violência. O que eu devo fazer? Tentar levantar as informações, os documentos e diminuir a disparidade de informações em que você vive. Essa é a primeira providência. Cadê as coisas? Cadê os documentos? Né? Porque se você está dentro da sua casa com seu marido e os documentos de casa, de banco, de imposto de renda estão numa pasta, abrir e pegar não é errado. Esses documentos são seus também, né? Às vezes algumas mulheres se sentem constrangidas de fazer isso. Eu não estou falando para fazer nenhum tipo de golpe, não. Mas o que está na sua casa? Que é informação. Cadê o documento da sua casa? Onde que é o banco que o dinheiro transita? Quando vocês vão ao restaurante, passa o cartão para pagar. Que cartão é esse? É débito, é crédito? É de que banco? De que agência? Qual é a conta? Então, a primeira providência é diminuir essa disparidade de informações. E aqui não estou fazendo nenhum tipo de recomendação ilegal, nenhum tipo de golpe, não é isso, tá, Priscila? Estou fazendo as recomendações das informações que são públicas e das informações que são possíveis dentro da sua casa, porque o documento do apartamento que você comprou, que está dentro de uma pasta na gaveta dentro da sua casa, é seu também. Então, vá lá e tome conhecimento e tome as informações. Não precisa roubar contrato de ninguém, não, mas tome as informações, pegue as informações, tenha as informações com você, porque elas são suas também. Maravilhoso. Então, mulheres que estão ouvindo, assistindo esse programa, que estão aí, a gente fala de carreira nesse programa, a gente fala, a gente tem que ser dona da nossa carreira e a gente tem que estar muito atento também para ser dona do nosso dinheiro, do nosso patrimônio e a gente garantir uma vida digna, estando solteira, casada, em qualquer uma das situações. Peguem as rédeas também do patrimônio e das informações financeiras de vocês. Laura, muito obrigada por essa conversa, foi muito interessante, muito esclarecedora. Você tem algum canal que você dê dicas? Me passa o @ para a gente deixar aqui e começar a te seguir. Eu que agradeço, Priscila, para mim foi um prazer. Eu acho sempre muito bom conversar sobre isso, porque esse esclarecimento não prejudica ninguém, ele só ajuda as pessoas. Eu tenho certeza que casais que vivenciam um relacionamento financeiramente saudável, todo mundo sai com vantagem, todo mundo sai mais satisfeito. A gente tem que abandonar e deixar para trás, né, essa ideia de que os relacionamentos são bons se há essa disparidade. Quando esses relacionamentos são saudáveis na partilha de informações, de documentos sobre as finanças, na hora que eu tenho que, né, assumir essas questões relativas ao divórcio, por exemplo, está todo mundo muito mais satisfeito. Então, eu gosto de falar sobre isso. Eu continuo sempre falando sobre essas questões e tantas outras de direito de família e das sucessões no meu Instagram, que é o @lauraslbrito, mas também no blog do meu escritório, que é o laurabrito.com.br. Quem vai lá no blog, eu tenho muitos textos sobre como obter certidões, como ter informações, como que é que a gente faz acordos, tudo isso tá lá e eu escrevo justamente para poder partilhar essas informações e a minha experiência com quem quiser ler. Muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha, e a gente se vê no próximo episódio. Siga a Mega Brasil, siga a Pronto Comunicação, siga a Laura e vamos continuar aí nessa rede para tentar fazer desse mundo um lugar mais bacana para as mulheres também. Um beijo e até o próximo.